A Páscoa de Deus e a Páscoa mundana. Em todo tempo, vemos uma secularização dos ensinos bíblicos, através de líderes, de pastores, diáconos, através da própria igreja. A Páscoa é uma delas, né? No decorrer dos anos, a gente vai ver que muitas coisas foram sendo adaptadas pela igreja para tentar atender às necessidades de todo mundo. E eu não sei o que falta ao povo de Deus. Se é a hombridade, se é ser homem, não no sentido de mulher, mas de ter a palavra firme, né? Ter coragem, fé. Porque muitos querem ser simpáticos, querem ser bem vistos, querem ser agradáveis aos vizinhos, aos parentes e louvado, engrandecido pelos homens. E por isso são capazes de se calar e até de aceitar as coisas como elas são veiculadas. Um exemplo dela é a Páscoa. Agora que a gente já viu o filme, que eu no caso iria passar depois, eu ia perguntar qual é a imagem que você tem da Páscoa. E eu creio que a maioria aqui ia ter a imagem do coelhinho, dos ovos, do mercado, aquele monte de enfeite. E muitos acreditam realmente, porque já nasceram nessa cultura, que a Páscoa é isso. E não se lembram do sacrifício de Jesus como nós ali vimos. A primeira Páscoa que a Bíblia nos relata, ou o porquê que esse nome surgiu, foi a partir de uma passagem de fase, onde o povo deixava de ser escravo e agora ia ser liberto. Êxodo 12, do verso 11 a 13. Êxodo, capítulo 12, do verso 11 a 13, relata isso pra gente. Assim, pois, o comereis. Deus falando da Páscoa. O comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Primeiro ponto, para aqueles que ainda não entenderam nada, é que a Páscoa ela precisa ser feita com vestes adequadas, né? Aí ele vai falar cingir dos lombos, que é de camisa, né? Com sapato no pé, porque era essa passagem. O povo ia sair, ia ser liberto. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas. Em que tiveres, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra. Antes, um pouco, eu encurtei o texto, ele vai falar que a Páscoa era um ritual onde todos deveriam se reunir para juntos. A preparação da Páscoa teria que ser com um carneiro, né, cevado, sem mancha, que toda a família deveria comer como se fosse um churrasco nos nossos dias, né? Então, trazendo para os nossos dias, a Páscoa é um churrasco de família, onde depois desse churrasco, depois desse momento de comunhão, Deus assim ia libertar o seu povo. E o sangue que ele está falando, ele fala assim, e vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais das portas para que o anjo do Senhor veja, não o sangue, mas para que veja a fé, para que confirme que você realmente cumpriu, que você foi obediente à ordem do Senhor. Então a Páscoa
ela vem como sendo um ritual de obediência e de fé, que cada um de nós precisamos fazer a partir de uma revelação de Deus em nossos dias. Coloquei assim: a Páscoa bíblica é uma comemoração divina. A começar da revelação, onde Deus fala com você que você vai ter um churrasco, que você vai ter um almoço, que você vai ter um momento de comunhão com a sua família. O nome Páscoa surgiu da palavra hebraica Pesach, que significa passagem, que para os hebreus significava o fim da escravidão e o início da libertação do povo judeu, marcado pela travessia do Mar Vermelho, muitos conhecem a história, aberto por Deus através de Moisés, seu filho, que ia os conduzir à terra prometida. Para os cristãos, a Páscoa é a passagem, para nós hoje, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo na terra, através da sua morte, da sua ressurreição para a vida. A passagem de Deus entre nós. Ou seja, depois que Deus libertou o seu povo, Ele agora vem para libertar todos os povos, não só os judeus, mas todo quanto creem no nome do Senhor. O cordeiro, como a gente disse, é o símbolo mais antigo da Páscoa. É o símbolo da aliança feita por Deus ao povo judeu na Páscoa da antiga lei. No Novo Testamento, a Páscoa era celebrada com pães ázimos, ou seja, sem fermento, e com o sacrifício de um cordeiro como recordação do grande feito de Deus em prol do seu povo, a libertação lá do Egito. Assim, o povo de Israel celebra até hoje a libertação do povo de Deus. Então, já pensando, o que tem a ver o coelho e os bombons? Até agora você viu aqui simplesmente a Páscoa de Deus, que é um momento de comunhão, um momento que vem depois de uma revelação de Deus e que é para trazer para a sua vida libertação, para trazer para a sua vida livramento, né? A partir da sua obediência, a partir daquilo que você se propôs a fazer segundo a ordem de Deus. Agora, vamos à Páscoa mundana, que ela vem seguida de muitas lendas. A primeira é que, em tempos antigos, no hemisfério norte, lá para o lado dos Estados Unidos, assim, né? A celebração da Páscoa era marcada como o fim do inverno e o início da primavera, tempo em que os animais e as plantas apareciam novamente. Os pastores e camponeses presenteavam-se uns aos outros com ovos normais. E de todos os símbolos da Páscoa, o ovo de Páscoa é o mais esperado pelas crianças. Na antiguidade, nas culturas pagãs, o ovo trazia a ideia de vida, ou os povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa sorte. Os chineses já costumavam distribuir os ovos coloridos entre amigos na primavera, como referência à renovação da vida. Os persas acreditam que a terra havia caído de um grande ovo, e este é o motivo pelo qual os ovos se tornaram sagrados entre esse povo. Ovos de animais cozidos, que eles pintavam e entregavam. Quem não gosta de ovo